Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Saúde 360 do MAP UFMS EBSER, hoje falando sobre Fevereiro Roxo, que se trata de fibromialgia e lúpus. Hoje temos um convidado muito especial, Dr. Márcio, seja muito bem-vindo. É com grande prazer que estamos com ele hoje aqui. Ele é chefe do serviço de reumatologia do MAP, professor de reumatologia da UFMS e responsável técnico médico pelo serviço de terapia infusional do MAP. Muito prazer em tê-lo aqui conosco. Obrigado, Yara, pela oportunidade de estar aqui falando sobre reumatologia e auxiliando as pessoas com informações a respeito dessa especialidade que eu gosto muito. Doutor, para a gente começar, o senhor poderia nos explicar o que é fibromialgia, o que é lúpus e como eles se manifestam na vida dos pacientes? Bom, Yara, são duas doenças diferentes, bem diferentes, né? O lúpus é uma doença autoimune. Então, o que acontece? O corpo produz anticorpos, que são aquelas substâncias lá do sistema imunológico para a defesa das pessoas, e por algum mecanismo, esses anticorpos eles param de reconhecer os antígenos que são próprios do indivíduo, quer dizer, as células, as estruturas do indivíduo, e passam a atacar aquelas células, aquelas estruturas. Então, são os próprios anticorpos dos pacientes que passam a atacar as estruturas. Isso é comum a todas as doenças autoimunes, né? Mas o que tem o lúpus de especial é que ele é a doença autoimune que mais tem autoanticorpos. Então, qualquer órgão, qualquer sistema pode ser acometido no lúpus. Então, literalmente, da pontinha do fio de cabelo até a pontinha do dedão do pé, todos os órgãos, todos os sistemas podem ser acometidos. Uma outra característica do lúpus é que ele tem um curso, né, a evolução é com períodos de crise, períodos que o paciente piora, e período de remissão, que a doença dá uma acalmada. Então, ele vai em ondas, a gente costuma dizer, sabe? Então, essas são as características principais do lúpus. A fibromialgia já é uma outra condição. Então, na fibromialgia você não tem o envolvimento do sistema imunológico, não é uma doença inflamatória. A fibromialgia é uma desregulação do mecanismo de dor. Então, assim, toda dor é sempre um fenômeno neurológico. Então, meu cérebro precisa de receber a informação de dor para eu poder sentir dor. Então, a gente tem no nosso corpo receptores de dor, que estão espalhados no corpo inteiro, e que eles ficam enviando essa informação pelos nervos até o cérebro. Por mais inacreditável que às vezes possa parecer isso, se você fizer uma hack, ou se você tiver uma pessoa tem um acidente, alguma coisa que lesiona a medula, aquela informação ela chega até a medula e não consegue atingir o cérebro. Então a pessoa não sente dor, por isso que você pode até arrancar o pé da pessoa que ela não vai sentir nada, porque aquela informação não consegue chegar ao cérebro e eu não consigo perceber essa dor. Agora, esses receptores da dor, eles têm que ser muito rápidos, então eles não ficam desligados e eles ligam, então eles ficam ligados 24 horas por dia. Por que eu não sinto dor 24 horas por dia? Porque aí existe uma coisa que a gente chama de limiar da dor. Então, esses receptores ficam enviando informação dolorosa, mas essa informação ela vai ficar abaixo desse limiar. Então, o meu cérebro vai ignorar essa informação dolorosa. A partir do momento que eu tenho um estímulo maior, por exemplo, se eu encosto aqui na cadeira, tem um prego, um parafuso, alguma coisa assim, vai vir uma informação que vai ultrapassar esse limiar. E aí o meu cérebro vai falar, opa, dor aqui. E eu vou ter consciência daquela dor. O que acontece na fibromialgia? Aquele limiar que estava num determinado nível, ele baixa e estímulos que normalmente não eram para ser percebidos como dor, eles passam a ser percebidos como dor. E é por isso que o paciente bate um vento frio, ele sente dor. Você toca nele, em vez de sentir a pressão, ele sente dor. Ele começa a sentir dor todo o tempo porque o cérebro dele não consegue mais ignorar aqueles estímulos que normalmente seriam ignorados, né? Então são doenças diferentes, né? Embora estejam no Fevereiro Roxo, né? Mas a fibromialgia é uma dor que ela é intensa, ela acontece o tempo todo, ela não tem um estímulo, é isso? Você tem uma alteração quantitativa e qualitativa da dor. Então, assim,
estímulos que normalmente não eram para ser sentidos como dor, passam a ser sentidos como dor, e estímulos dolorosos, eles permanecem por mais tempo e com uma intensidade maior. Então não tem uma alteração só quantitativa, mas tem uma alteração qualitativa também. Doutor, a fibromialgia é muitas vezes mal compreendida. Que desafios o paciente enfrenta em termos de diagnóstico e tratamento? Eu acho que o grande problema da fibromialgia, assim, por muito tempo, é que não existe assim, um exame, né? Eu acho que é muito da nossa cultura, assim, não existe um exame que você vai fazer e que vai dizer assim, fibromialgia. Isso não existe. O diagnóstico da fibromialgia é clínico, é o paciente vir, você vai ter que conversar com aquele paciente, vai ter que examinar esse paciente e aí você vai fazer o diagnóstico. Você até usa alguns exames, alguma coisa, para às vezes descartar outras situações que poderiam simular a fibromialgia. Mas a fibromialgia em si, o diagnóstico é clínico, exame físico e anamnese. Agora, o que acontece é que as pessoas ficam naquela ânsia, né? Mas será que eu tenho mesmo fibromialgia? Será que é uma dificuldade de aceitação muitas vezes? Seja da pessoa, mas seja também das pessoas ao redor também, porque às vezes eu tenho pacientes que falam assim, olha doutor, eu queria tanto que ter um exame para eu poder mostrar para o meu esposo, ou para minha família, ou lá no meu trabalho, para o meu chefe, porque eles não acreditam que eu tenho esse problema. Eu acho que nesses últimos anos a fibromialgia tem ficado mais exposta nas mídias, né? Já teve pessoal, acho que até a Lady Gaga, se não me engano, expôs também que ela tinha fibromialgia. Então assim, acabou aumentando um pouco mais esse conhecimento a respeito da fibromialgia e aumentando um pouco mais a aceitação, né? Mas existe muita dificuldade, muita barreira, justamente por não ter assim, um exame, alguma coisa mais palpável assim, né, para o diagnóstico. E o que pode ser um sinal de alerta em relação à fibromialgia? Olha, é a questão da dor, principalmente, né? Os 3 sintomas principais da fibromialgia são dor, alteração do sono e a fadiga. Então, é uma dor, às vezes a pessoa acha assim, se eu tiver uma artrite ou tiver uma tendinite, aquilo vai doer mais que a fibromialgia, e não necessariamente. Você pode ter uma dor da fibromialgia que seja uma dor intensa também, sabe? Mas é uma dor, essa dor pode se manifestar ou uma dor do corpo todo, que a pessoa sente dor inteiro, tudo dolorido, ou que eu acho que é até mais comum é aquela dor que anda, aquela pessoa que sempre tem uma dor, mas a dor muda, quer dizer, um dia está doendo o braço, outro dia está doendo as costas, outro dia está doendo o pescoço, o joelho, quer dizer, ele sempre tem alguma dor, mas fica mudando aquilo ali. Esses pacientes, em geral, eles não dormem muito bem, e esse não dormir bem é muito variável. Então tem gente que tem insônia, tem gente que tem pesadelo, dorme e acorda toda hora. Mas tem até aquelas pessoas que dormem a noite toda, mas o que todos têm em comum é que quando acordam de manhã, eles acordam cansados, doloridos, têm um sono que a gente fala, um sono não reparador, quer dizer, a qualidade do sono não é bom. E o que é interessante é que se eles têm a oportunidade de ficar um pouco mais na cama, aí parece que é pior. Quer dizer, ele acorda cansado, mas ele tem que levantar e fazer as coisas dele, porque senão parece que aí é pior. Como ele nunca descansa muito bem, ele começa a sentir uma fadiga, uma fraqueza. Mas assim, se ele é obrigado a fazer alguma coisa, ele vai lá e faz, sabe? Mas parece que ele não tem aquele ânimo, não tem aquela energia, está sempre meio empurrado para fazer as coisas. Esses são os sintomas principais assim, que a pessoa vai ter. Existem outros sintomas que são menos comuns, que é cãibra, formigamento, sudorese excessiva, mas eu acho assim, o que mais chama a atenção, quer dizer, será que eu tenho uma fibromialgia? São esses 3 sintomas principais aí, porque é isso que geralmente norteia a gente, né? Esse sono ruim, ele é consequência da dor ou de outra coisa? Essa é uma boa pergunta, porque assim, existe uma certa discussão a respeito disso, porque inicialmente acreditava-se que a alteração do sono é porque o paciente sente dor, né? Que faz sentido. Mas essa característica a gente não vê tão marcante em outras doenças. Por exemplo, o lúpus dá artrite também, mas como o lúpus flutua, mas
Por exemplo, a artrite reumatoide, que é uma doença que dói bastante também as articulações, mas a artrite reumatoide é uma doença inflamatória. Essa característica de alteração do sono nos pacientes com artrite reumatoide não é tão marcante assim, sabe? Eles não reclamam tanto, eu tenho dificuldade no sono, como acontece na fibromialgia. Quando foi estudar o sono do paciente com fibromialgia, observou que tem algumas alterações no sono que parece que são mais pronunciadas do que as alterações de sono de algumas outras doenças, né? Então dá a impressão que, além da questão da dor, que sim interfere com o sono, mas provavelmente eles têm problemas também com o mecanismo do sono, né? Porque o sono, a fibromialgia e a dor, o mecanismo básico são alterações dos neurotransmissores cerebrais, né? E esses neurotransmissores, eles vão mediar a dor, mas eles também mediam alguns eventos que acontecem durante o sono. Pode ser que ele esteja sendo afetado, então. Também. Mas isso é uma questão, assim, que ainda não é totalmente definida, sabe? Não se sabe, é aquela história, a gente não sabe também até que ponto isso é causa, até que ponto isso é efeito. É bem provável que as duas condições estão presentes. A dor altera o sono, mas que existe uma condição primária, que a gente chama uma alteração do sono, que é própria da doença também. E aí, quando você não dorme bem, você também não acorda muito bem, né? Isso. E o não acordar bem, que é o mais característico da doença. Porque tem alguns pacientes com fibromialgia que eles falam assim, olha, eu durmo a noite inteira. Aí você fala, mas e como você acorda de manhã? Eu acordo cansado. Às vezes ele tem uma alteração quantitativa, ele tem uma quantidade de sono bom, mas o que é ruim é a qualidade do sono. Porque, na verdade, mais importante do que as horas que você dorme é como você acorda. Eu posso dormir 6 horas, que não é bem o recomendado, mas se eu acordo bem, acordo disposto, é menos pior do que uma pessoa, por exemplo, que dorme às vezes 8, 10 horas, mas que acorda cansado, moído, quer dizer, a qualidade do sono dele não está sendo boa. O senhor falou sobre artrose. Qual que é a diferença entre artrose e fibromialgia? São outras situações também. As pessoas acabam confundindo, não? Na reumato, acho que dava para fazer um podcast tirando dúvidas da reumatologia, né? Porque são todas situações diferentes. Fibromialgia, lúpus, artrose e artrite. São coisas diferentes. A artrose, que às vezes a gente se refere a como osteoartrite, mas osteoartrite e artrose é a mesma coisa. Você tem uma alteração das cartilagens. Então, na pontinha do osso, eu explico meus pacientes assim, no ossinho ali do frango, né, que a gente come, na pontinha tem aquela cartilagem molinha ali, macia, tem um líquidozinho ali naquela cartilagem, quando você vai movimentar, ela fica escorregando ali, né? Isso é uma articulação normal. Aí, a idade, o esforço físico que a pessoa faz ao longo da vida, os acidentes que vão acontecendo, doenças metabólicas, é o conjunto de coisas que vai agir naquela cartilagem e ela vai ficando mais fina e irregular, vai criando fissura, rachadura, ela deixa de ser aquela cartilagem lisinha. Conforme você vai movimentando, ela vai prendendo e vai dando aquela característica de rígido, de endurecido da mão, né? E vai doer. Essa inflamação, ela age no osso ali ao redor e o osso ele vai dando uma certa estufada. Então a junta vai ficando mais grossa, que a gente vê às vezes naqueles idosos que tem aquelas juntas mais grossas assim, ou quando aparece da coluna são os famosos bicos de papagaio, que nada mais é do que o osso que cresceu ali, né? Nunca vai deformar como a artrite reumatoide, tá? Mas você tem esse tipo de enrijecimento. A osteoartrite das doenças da reumatologia é a doença mais comum, mais prevalente. Depois dos 70 anos, mais de 80% das pessoas vai ter no raio-x evidência de osteoartrose. É alguns abençoados que não vão ter. Agora, metade desses vão ter dor, metade não vão ter dor. E alguns que vão ter dor vai ser uma dor que às vezes é incapacitante, que vai ter que fazer cirurgia e tudo mais. Então assim, a osteoartrite é uma doença extremamente comum, né? Que é aquilo que a gente imagina quando a gente pensa de reumatismo e idoso, geralmente a gente está pensando em osteoartrite, né? Embora
Por exemplo, uma pessoa pode sofrer um acidente ou ter uma doença metabólica, alguma coisa, e ter uma osteoartrite mais jovem, né? Mas geralmente ela vai aumentando a incidência conforme a pessoa vai envelhecendo. E quanto ao lúpus? Quais são os principais sintomas e como que ele interfere na qualidade de vida dos indivíduos que padecem dessa doença? Bom, o lúpus é uma doença muito variável de indivíduo para indivíduo. Então, assim, qualquer órgão, qualquer sistema pode ser acometido no lúpus, tá? Os órgãos e os sistemas mais acometidos vão ser a pele, as articulações, os rins, a parte hematológica, né? Mas tudo, pode ser o sistema nervoso, pode ser pulmonar, cardíaco, os gânglios, olho, tudo, sabe? Tudo pode ser acometido no lúpus. Mas é interessante que assim, dificilmente você vai ter uma pessoa que tudo vai estar acometido, né? É até possível, né, na medicina, mas o que você vai ter é que geralmente uma pessoa vai ter mais pele e rim, outra pessoa mais pulmão e articulação, outro mais hematológico e renal. Então, assim, várias combinações possíveis. Então, se você pegar 10 pessoas com lúpus, por exemplo, às vezes vai lá no nosso ambulatório que a gente atende até 20 pacientes, às vezes numa sexta-feira de manhã, você vai ver ter, sei lá, 20 pacientes diferentes, porque as combinações são diferentes, a gravidade é diferente. Então tem pacientes que têm o lúpus e é praticamente uma doencinha de pele, tem que passar um protetorzinho solar. Então, e tem aqueles pacientes que são doenças muito graves, que às vezes o paciente vai para hemodiálise, fica com sequelas. Então assim, é muito variável do caso mais leve até o caso mais grave. E essa é uma das dificuldades do diagnóstico, porque não é uma doença como a fibromialgia ou como a artrite reumatoide, que os pacientes são muito parecidinhos. Assim. Então você vê para o clínico principalmente, né, que está nas unidades básicas, porque ele vê um paciente com lúpus, um paciente de um jeito, outro paciente de outro. Então a gravidade é diferente, as manifestações da doença são diferentes, o que faz com que seja um desafio. O próprio tratamento do lúpus, ele varia, porque vai depender das manifestações clínicas que o paciente tem. E o que pode caracterizar? Olha, o mais característico assim, que chama a atenção são as alterações de pele, né? O lúpus tem esse nome de lúpus e tem o símbolo do lúpus, eu não sei se você sabe, mas é uma borboleta roxa. O símbolo do lúpus é uma borboleta roxa. Justamente por causa das lesões de pele, né? Eles falam que esse nome lúpus vem lá do passado porque as pessoas ficavam com lesões de pele e eles associavam, parecia uma pessoa que tinha sido atacada por um lobo. Daí que vem o lúpus, né? E o símbolo do lúpus é uma borboleta hoje em dia, porque ele faz uma lesão característica, ele pega aqui a região do dorso do nariz e a região aqui das bochechas e desenha como se fosse uma borboleta vermelha assim no rosto, né? Lembra uma rosácea, não? Parece muito uma rosácea, inclusive um diagnóstico diferencial do lúpus é a rosácea. Essa lesão em asa de borboleta não é a única lesão do lúpus, tá? É a lesão assim que você bate o olho e você, nossa, isso é cara de lúpus, né? É a mais clássica, assim, mas o lúpus pode fazer muitas lesões diferentes. Tem o lúpus bolhoso, tem que forma ferida, pode cair o cabelo, pode fazer uma série de coisas. Mas então assim, as lesões de pele é uma coisa que chama muita atenção, né? Então, mas o fato é que, assim, o paciente com lúpus, em geral, principalmente na abertura, ele vai ser um paciente que vai estar doente. Assim, é difícil um paciente que tem lúpus e vai passar despercebido, sabe? Com o passar do tempo, ele ou a família vão perceber que vão ter alterações, né? As alterações renais, na maior parte do tempo, elas são tem muito pouca manifestação. Então, quando abre com o rim, muitas vezes o paciente vai descobrir já até uma fase até um pouco mais para frente, porque ele vai começar a inchar, a pressão dele vai começar a subir, né? A urina vai começar a ter muita espuma, que são características da nefrite, né? Mas a lesão renal não causa dor. Quer dizer, o paciente o rim até para de funcionar, mas ele não vai sentir dor, né? A nefrite lúpica não dói, tá? Então, assim, uma dificuldade do diagnóstico é essa. Não tem assim uma coisa que vocês, se tem isso, 100% dos casos é lúpus.
mas é um paciente que vai se apresentar doente, né? E aí o clínico, quando ele começar a avaliar, o que ele vai ver? Ele vai ver que o paciente tem alterações em vários órgãos, vários sistemas, e isso vai chamar a atenção para a doença. E esse paciente com lúpus pode ser que ele tenha em vários locais ou só um local? Pode ter, geralmente tem em vários locais, né? Existe uma condição que chama lúpus cutâneo, que na verdade não é exatamente o lúpus, que o lúpus da reumatologia é o lúpus eritematoso sistêmico, que faz as lesões do lúpus cutâneo, mas você vai ter alterações em outros órgãos, né? O lúpus mais leve, geralmente é aquele lúpus que é o lúpus cutâneo articular, que é a pele e a articulação, mas mais leve entre aspas também, porque a pele também, às vezes você fala de pele, a gente fica pensando muito na questão estética, tudo, mas tem pacientes com lúpus que fazem feridas, úlceras assim enormes, sabe? Então assim, mesmo as lesões de pele, elas podem ser bem graves assim, sabe? Até com risco de vida e tal. Então assim, é muito variado de manifestações clínicas e muito variável de intensidade das doenças, né, das manifestações. E tem, assim, acomete mais pacientes de tal perfil ou não? Sim, mulheres jovens, dos 18 até os 40 anos é o período que o lúpus mais acomete, é o grupo principal, né? Importante, eu não sei se você sabe, a luz solar. O paciente com lúpus não pode se expor ao sol, né? Que é uma coisa assim, eu costumo dizer assim, essa questão do sol é o tipo de coisa que a gente só percebe quando a gente perde isso, né? Então, o paciente com lúpus, o sol ele ativa a doença. Então, o paciente com lúpus ele tem que usar o protetor solar todos os dias, 2 vezes ao dia, e toda vez que ele tiver que sair, ele tem retocar, essa é a recomendação. E não é só isso, quer dizer, porque às vezes pensa, não, passei protetor solar, estou protegido, beleza. Não, é passar o protetor solar e evitar a luz solar. Independente do local que ele tenha. Independente. Essa é uma coisa que às vezes até os médicos, muitas vezes, eles se confundem. Porque qual que é o problema? Porque às vezes a gente fala de sol, parece assim, igual simpatia, né? Sol, lua, estrela, mas é o raio ultravioleta que o sol emite, no indivíduo, ele desencadeia uma série de reações que vão ativar a doença. Então, por exemplo, o meu lúpus é um lúpus mais renal, vamos fazer de conta, né? O meu maior problema no meu lúpus é o rim. Se eu me exponho ao sol, o meu lúpus pode ativar no rim. Eu posso reativar a doença. Então, o paciente ele tem que evitar o sol, passar o protetor e evitar o sol. Então, assim, não se expor mesmo, usar roupa mais comprida, chapéu, boné, sombrinha. Sempre que possível, ele tem que evitar o sol, porque o sol, para quem tem lúpus, sempre vai ser como se fosse um inimigo, porque ele vai ativar a doença. Mas, por exemplo, ele não vai ter alguma deficiência pelo fato dele não tomar sol? Deficiência de vitamina D. E aí o que acontece? Pro paciente com lúpus, não existe quantidade de sol seguro. Então, se o paciente desenvolve deficiência de vitamina D, que é uma coisa comum nesses pacientes com lúpus, você vai ter que repor a vitamina D. Mas para ele, porque assim, o sol para melhorar a vitamina D tem que ser aquele solzinho no começo da manhã, no final do dia, sem protetor solar. Porque é a radiação do sol que vai estimular. Então é um sol que o paciente com lúpus não pode tomar. Então se ele desenvolve, e é bem comum que ele desenvolva, você vai ter que repor a vitamina D. Mas ele não pode se expor a esse sol. E a luz artificial, não tem problema? Algumas sim. Na verdade, essa lâmpada fluorescente, ela emite, mas emite pouco, tá? Tem alguns pacientes, aí vai depender um pouco da sensibilidade. Tem alguns pacientes que são extremamente sensíveis da pele, né? Que o problema é a pele mesmo, que é muito sensível. E com essas lâmpadas fluorescentes, às vezes até o computador, eles têm uma ativação, sabe? Aí o ideal é aquelas lâmpadas de LED. A lâmpada de LED não emite o ultravioleta. Agora, mas nem todo paciente com lúpus, que aí vai depender, a lâmpada artificial, né? Vai depender da sensibilidade. Agora, é que já foi proibido, né? Mas tinha uma época que fazia aquele bronzeamento artificial com aquela lâmpada. Câmaras, Aquela lâmpada, sim. Eu já tive paciente que o lúpus surgiu, né? Desencadeou depois de uma sessão de bronzeamento. Fez o bronzeamento, saiu de lá
com a pele já toda queimada e achou que às vezes tinha ficado mais tempo do que devia, tudo, mas na verdade era um lúpus que já estava meio latente e foi bombardeado com ultravioleta e a partir daí desencadeou. Então assim, o lúpus também ele tende a ser mais comum, mais frequente naqueles lugares que você tem mais exposição solar. Ele é caracterizado como se fosse um câncer, não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Porque é um reumatismo, né? Então é uma doença do sistema imunológico, uma doença autoimune. Por exemplo, dermatologista consegue identificar? Não. Consegue. O lúpus cutâneo, quando ele só tem manifestação de pele, na maioria das vezes quem trata é o dermatologista. Agora, quando esse lúpus é um lúpus sistêmico, aí ele manda para o reumato. Muitas vezes a gente até trata junto, porque o dermatologista entende mais dessas questões de estética, muitas vezes, do que o reumato, né? Mas quando o lúpus é sistêmico, o dermatologista pode até acompanhar junto, mas quem trata é o reumatologista. Agora, quando é o lúpus só cutâneo, o reumatologista pode tratar, mas a maioria das vezes é o dermatologista que trata. Porque tem lúpus que não tem manifestação de pele. A maioria tem, 80% dos pacientes com lúpus vai ter em algum momento da vida alguma lesão de pele, mas vai ter 20% que nunca vai ter nada na pele, né? Nossa, tem muitas curiosidades, né? A gente não tem ideia. Eu acho assim que a principal, até o motivo até que eu estou aqui, assim, é que as doenças reumatológicas, diferente do que acontece, por exemplo, muitas doenças cardíacas, o diabetes, elas são muito pouco debatidas, muito pouco comentadas. Então, assim, e mesmo entre os médicos eu vejo assim que existe um certo desconhecimento, mas entre a população é mais ainda, né? As pessoas confundem muita coisa. E aí o que vai acontecendo? Onde você tem desconhecimento, acaba criando uma série de fantasias, de histórias, de lendas, de mitos, né? Que às vezes até atrapalha, seja no diagnóstico, seja no tratamento dos pacientes. Isso, eu ia até fazer um questionamento sobre as fórmulas caseiras relacionadas a essas doenças. O senhor sabe de alguma coisa? Chega até você ou não? Já teve muita coisa, né? Já teve muita coisa. Desse tempo que eu tô na reumatologia, já apareceu muita coisa que vem e que vai. Eu me lembro, tinha uma época do cogumelo do sol, autohemoterapia, tinha uma flor de não sei aonde. Então, assim, de vez em quando aparecem tratamentos para alternativos para reumatologia, né? Para reumatismo. Só que aí, com o tempo, aquilo não se mantém, né? Eu até costumo dizer, às vezes, para meus pacientes, falar assim, olha, eu não vou ser uma pessoa fechada que vou falar para você, olha, eu não acredito em nada. Porque tem coisa que, às vezes, a gente não sabe hoje e mais para frente a gente, com o passar do tempo, descobre que tem um certo efeito. Mas fala, olha, não para seus tratamentos, pelo amor de Deus. Mas o que a gente vê ao longo do tempo? Que isso não se mantém, porque na verdade com o passar do tempo as pessoas vão descobrindo que aquilo não funciona e vai sendo deixado para lá. E muitas vezes, o grande problema é que muitas vezes as pessoas deixam de fazer as coisas que funcionam para fazer coisas que não funcionam, ou coisas que não se tem certeza. Esse é um problema sério. Uma outra coisa é que esses produtos ditos naturais, assim, eu costumo dizer assim, se uma coisa tem efeito, pode fazer bem, ela pode fazer mal também. E às vezes, principalmente num indivíduo que tem um organismo, às vezes já com uma alteração renal, uma alteração do fígado, pode potencializar, pode acontecer também. E essas doenças, elas têm cura? Não. Os reumatismos, via de regra, eles têm controle, têm tratamento, quer dizer, mas elas não têm cura. Cura no sentido assim, por exemplo, eu tratei, tomei o remédio um tempo e acabou e desapareceu. O lúpus, ele tem um curso assim de crise de remissão. E às vezes o indivíduo entra em remissão e essa remissão se mantém, às vezes, por anos. Então, assim, a gente tem paciente, às vezes, que já está 5, 10, 15 anos e não teve mais nada, nunca apareceu nenhuma outra manifestação. A gente diz que esse paciente curou? Não, porque é mais ou menos, eu costumo comparar com um vulcão. Você sabe que ele está adormecido ali,
Pode ser que ele nunca mais ele entre em erupção, a doença nunca mais volte, mas eu não tenho como te garantir, falar assim, olha, Yara, essa sua doença nunca mais vai voltar, você pode ficar tranquilo, porque a gente sabe que em algum momento ela pode voltar, né? Então, ela não tem. A fibromialgia já não tem esse curso de tão claro assim, de remissão, mas o que a gente tem é controle, que a gente consegue controlar essas doenças, mas a gente não diz que cura essas doenças, né? Mas as duas tem que ter um tratamento contínuo, você não pode abandonar. Sim, a fibromialgia, as duas, né? O lúpus, quando o paciente entra em remissão total, pode até acontecer, não é muito comum, tá? Não é comum, mas pode até, e nem é o objetivo do tratamento. Pode acontecer do paciente às vezes estar usando uma dose mínima do medicamento e eventualmente até não está usando nada. Mas mesmo assim a gente tem que monitorar esse paciente, porque algumas manifestações, novamente a história do vulcão, né? Os cientistas ficam sempre ali do lado do vulcão, porque eles têm aqueles equipamentos ali que eles percebem quando o vulcão vai entrar em erupção antes do vulcão entrar em erupção. O lúpus é mais ou menos a mesma coisa, que a gente vai monitorando, pedindo os exames, porque os exames começam a alterar antes do paciente muitas vezes ter uma crise. Então muitas vezes eu tenho como saber, olha, eu acho que vai entrar em crise. E aí eu consigo algumas vezes tratar ou tentar evitar que o paciente entre em crise, ou que se ele entre em crise, aquela crise não seja tão intensa como foi no começo, entendeu? Então assim, mesmo que o paciente entre em remissão, a gente tem que ficar acompanhando o paciente, porque ele pode entrar em remissão e se ele entrar, muitas vezes eu consigo agir antes dele ter aquela crise mais intensa. E aqui no MAP, esses tratamentos são disponíveis e como que o paciente pode acessar? Bom, hoje em dia, para você entrar nos ambulatórios, é sempre via Secretaria de Saúde, né, pela CESAL. Não existe mais um acesso direto a esses ambulatórios. A gente tem ambulatório de lúpus, tem mais de um, tem 2 ambulatórios de lúpus, né? São ambulatórios, tem um volume grande de pacientes. A gente, embora não oficialmente, mas na prática nós somos o serviço de referência não só de lúpus, mas de reumatologia aqui na rede pública do estado, né? Existem outros serviços, mas eles são bem menores do que o nosso. Então a gente tem um volume bem grande de pacientes com lúpus e os pacientes mais graves, geralmente eles vêm para aqui. Porque alguns tratamentos que a gente faz para o lúpus são endovenosos, são injetáveis, né? E a gente tem, além do ambulatório de reumatologia, a gente tem o centro de infusão. O centro de infusão, lá a gente infunde medicamentos num esquema tipo hospital-dia. Quer dizer, o paciente vem, ele faz a infusão do medicamento e depois ele vai para casa, ele não precisa de ficar internado. Esse centro de infusão, ele não é um serviço só da reumatologia, né? Ele fica muito ligado à reumatologia porque, historicamente, nós somos a especialidade que usa mais, mas o centro de infusão é utilizado também pela dermatologia, pela neuro, pela pneumo, a genética, a pediatria, várias especialidades, coloprocto, várias especialidades usam o centro de infusão, né? Esses pacientes, então, eles têm acesso também a essas medicações no centro de infusão, né? Que são a parte endovenosa, e tem os pacientes que ficam internados. Então, assim, o nosso serviço é considerado uma referência justamente por causa disso, porque a gente tem a parte ambulatorial, a parte infusional e de internação hospitalar, caso seja necessário nos pacientes mais graves, né? Então, em geral, é assim a questão do lúpus. Na fibromialgia, a gente não tem mais um ambulatório especializado de fibromialgia como já tivemos no passado. Atualmente, o que a gente tem é um ambulatório de reumatologia geral e a gente tem de vários pacientes com fibromialgia também. Por que houve essa mudança? Porque o número de pacientes nossos mais graves começou a aumentar muito e aí houve um certo acordo, uma certa divisão que os pacientes que precisam, por exemplo, de internação, os pacientes que precisam de pulsoterapia, eles teriam uma preferência mais em ser atendidos aqui, e porque os pacientes com fibromialgia, eles geralmente não são pacientes que vão precisar de internação ou que vão precisar de medicação endovenosa, medicação de alto custo.
esses pacientes seriam atendidos principalmente no serviço secundário, por exemplo, no CEM, que é o Centro de Especialidades Médicas, né? Mas a gente não deixou de atender também os pacientes com fibromialgia, né? A gente só não tem um ambulatório especializado só da fibro, mas tem um ambulatório de reumatologia geral e a gente atende. Hoje mesmo eu atendi vários pacientes com fibromialgia pela manhã, então a gente já continua atendendo eles. Quantos pacientes, em média, passam por mês? O senhor tem ideia? Não? Olha, atualmente, eu não vou falar assim porque eu tenho medo de ser uma coisa de chute, mas, por exemplo, o ambulatório de lúpus, a gente tem 2 ambulatórios de lúpus. O de sexta-feira a gente atende de 18 a 23 pacientes pela manhã. Esse é um ambulatório. O ambulatório da tarde de lúpus também é mais ou menos uns 8 a 10 pacientes. Então a gente atende mais ou menos uns 30 pacientes de lúpus por semana. Aí então no mês já vai dar uns 120, né? Vamos fazer cálculo. Uns 120. Faça os cálculos. A fibromialgia, a gente atende muito no ambulatório de terça-feira de manhã e no ambulatório de quinta. A gente já atendeu mais quando tinha um ambulatório específico para isso, né? Mas ainda é um volume grande de pacientes. Não bastante, né? Eu imaginei que não fosse um número tão expressivo. Em parte porque aqui é uma referência. Então, por exemplo, você tem lúpus, você está lá no 100, a sua doença começou a complicar um pouco mais, vai precisar de pulso, vai precisar de internação, é um paciente mais complicado, ele acaba sendo referenciado para cá. Porque aqui a gente tem mais esse suporte, entendeu? Quais outros hospitais daqui do estado atendem? Olha, o regional tem reumatologista lá, né? Eles atendem os pacientes, mas o volume é menor. A Santa Casa teve uma época que não tinha, por muito tempo eles tiveram, aí houve um tempo que eles ficaram sem e atualmente eles têm também. Eu não tenho certeza como que está a questão ambulatorial da Santa Casa. Se não me engano, eles atendem os pacientes quando internam e tudo mais, mas aí eles não fazem depois mais esse acompanhamento. Aí o paciente vai ser mandado ou para cá ou para o CEM. Entendi. Ou também para o regional. Muitos pacientes relatam dificuldades emocionais e psicológicas em lidar com essas condições. Como que você sugere que eles lidem com esses aspectos? São situações diferentes, né, da fibromialgia e no lúpus. Na fibromialgia, os 3 principais pilares do tratamento vão ser o tratamento medicamentoso, que vão ser medicamentos que vão agir principalmente nos centros da dor cerebral, tá? Então, o anti-inflamatório, o analgésico, o corticóide, como eles agem mais na dor da periferia, eles não vão ter uma ação tão importante quanto aqueles que vão agir de uma ação central, por exemplo, a duloxetina, pregabalina, etc. A atividade física é importante, né, muito importante nos pacientes com a fibromialgia, mas aí também a parte do apoio emocional e psicológico nos pacientes com fibro é muito importante também. A fibromialgia parece que nem todo paciente com fibromialgia vai ter depressão, vai ter ansiedade, mas é muito frequente nesses pacientes essas alterações, porque o paciente com fibromialgia ele tende a ter mais dificuldade primeiro de aceitar a doença e segundo, de relaxar, sabe? Eles tendem a ser um paciente que está mais vivendo, às vezes, algum momento mais de tensão da vida deles, ou um paciente que tende a ser mais tenso, mais ansioso, que tem dificuldade de relaxar. Então, assim, a questão emocional, o apoio nesses pacientes é muito importante, seja para eles aceitarem melhor a doença, seja para eles trabalharem esse lado de ansiedade. E quando eu falo de aceitação, a gente não... E isso é uma coisa que eu converso muito com os pacientes, aceitar não significa conformar-se com a doença. Quer dizer, se eu conformado com a doença, você pensa assim, olha, eu tenho fibromialgia, então é isso, então eu vou ter que viver com isso, e é isso. Aceitar significa, então tá bom, eu tenho fibromialgia? Tenho, mas agora o que eu tenho que fazer, doutor, para melhorar o meu problema? O que eu faço? É o exercício? É a medicação? O que eu posso fazer para melhorar? Quer dizer, eu aceito aqui. Porque eu tenho pacientes que muitas vezes eles ficam naquela angústia, sabe? Mas
doutor, será que eu tenho fibromialgia mesmo? Ah, não é possível, eu tenho tanta dor, será que eu não tenho uma coisa oculta? Será que eu não tenho uma infecção? Será que eu não tenho um tumor? Será que eu não tenho alguma coisa que ninguém descobriu? Não pode ser só isso. Não pode né? ser isso, não é possível. E como não tem nenhum exame que você vai fazer e que vai estar escrito fibromialgia, cria aquela ansiedade, porque hoje em dia a gente vive muito nessa era, né, que você precisa de ter um exame, você precisa de ter uma imagem, você tem que ter alguma coisa para você mostrar para você e para você mostrar para todo mundo, olha, eu tenho essa alteração aqui, tá vendo? E na fibromialgia não tem isso, né? Então tem essa dificuldade de aceitação, que é um pouco também que a gente vê com os próprios problemas, às vezes, psicológicos, né? As pessoas têm isso, nem todo mundo aceita bem depressão, ansiedade, né? É que eu acho que são situações que elas não são visíveis, né? Então, é difícil você pegar e olhar e falar, olha, essa pessoa tem isso, mas você não tá vendo. É diferente de você ver um braço quebrado, né? Aquilo ali é notório. Ou no lúpus, por exemplo, que você vai ter os exames, você vai mostrar, olha, o exame de sangue está alterado, o seu exame do rim está alterado, é uma coisa mais palpável, né? Na fibromialgia, isso não. Então, assim, na fibromialgia, essa questão do emocional, para trabalhar essa questão da aceitação e para trabalhar a depressão, a ansiedade, quando está presente, é fundamental. No lúpus, é uma outra situação. Geralmente, o lúpus vai envolver principalmente mulheres mais jovens, né? Que já é um baque. Então, a gente tem paciente, às vezes, com 15, 16, 17, 18 anos, que descobre que tem lúpus, né? Quer dizer, você já vai descobrir que você tem uma doença crônica, né? Que você vai ter, ele vai perguntar, mas eu vou me curar dessa doença? E a resposta vai ser não, você vai ter um tratamento, a gente vai acompanhar, mas você vai ter que conviver com isso. Eu acho que assim, depois de uma certa idade, acho que quando você chega ali perto dos 40, a gente já está preparado no nosso psicológico que as doenças crônicas vão vir. A gente sabe que vai vir uma hipertensão, diabetes, uma alteração de tireoide. A gente não quer que venha, mas se vir a gente está mais ou menos aceitando isso. Mas quando a gente é jovem, a gente não tem essa aceitação dessa forma. Então, tem isso. Segundo, a doença muitas vezes afeta a questão estética da pessoa, porque causa lesões de pele, queda de cabelo. A medicação que a gente usa muitas vezes, tem a glicocorticoide, que às vezes tem um ganho de peso, a ciclofosfamida, o metrexato, que muitas vezes aumenta a queda de cabelo. Eu costumo dizer para os meus alunos, para os meus residentes, que assim, estética só não é um problema quando não é com você. A partir do momento que a estética é contigo, você não quer, entendeu? Então assim, a estética é um problema, né, considerável, né? Ninguém quer, é a forma com que a gente se apresenta para a sociedade, para as pessoas, né? Então isso mexe muito com a cabeça, principalmente das pessoas mais jovens, né? Então assim, é uma doença que mexe muito com o emocional. Então esse suporte é importante. As crises do lúpus podem, não é só o emocional, viu? Mas um choque emocional, uma coisa emocional, pode desencadear também algumas crises, né? Geralmente uma coisa assim, por exemplo, uma perda do emprego, uma separação, uma morte de um ente querido. É muito comum os pacientes relatarem que depois de um evento assim grande, eles desencadeiam a doença, porque essas alterações acabam mexendo com a imunidade e acaba podendo desencadear. Mas no lúpus não é só isso, tá? Outras coisas, infecções, o sol, infecções, algumas situações outras também pode desencadear a doença. Mas o emocional é um fator também. E quais são as limitações quando as pessoas são acometidas com essas doenças? As limitações do dia a dia que você me diz? Olha, depende muito, né? O lúpus, por exemplo, vai depender muito das manifestações que o paciente tem. Então a gente tem desde aquele paciente que, como eu falei, é uma lesãozinha de pele, uma doencinha de pele ali, que tem que passar um protetorzinho, uma medicaçãozinha, até aqueles pacientes extremamente graves que ficam com sequela. A gente tem paciente que fica paraplégico porque tem lesão de medula, paciente que vai para diálise porque o rim para de funcionar. Então, assim, é muito variável da forma mais leve até a forma mais grave. Uma limitação que é comum a eles é a questão do sol. Quer dizer, é isso que eu comentei, a questão do sol.
é o tipo de coisa que a gente só percebe o dia que a gente... Você fala, eu nem gosto muito de tomar sol, detesto sol. O dia que você está limitado, que não pode Exatamente. mais, O dia que eu vou falar assim, né? olha, Yara, você vai ter que usar o protetor todo dia, você vai sair, não pode ficar saindo com esse bracinho de fora, tem que colocar uma roupa comprida, uma sombrinha, praia, piscina, clube, esse tipo de coisa. O paciente com lúpus não deve frequentar essas coisas porque o sol estimula a doença. E é muito comum, às vezes, o paciente viaja para um lugar assim, ou tem um final de semana assim, passa alguns dias, desencadeia a doença. Porque é aquela questão, às vezes o paciente fala assim, olha, eu vou para a praia, mas eu não vou sair no sol. Mas por mais que todo mundo que foi para a praia sabe, você está lá debaixo do guarda-sol, você queima, porque é a radiação atingindo você. A fibromialgia, as limitações estão muito relacionadas à dor e à fadiga do paciente, né? Então, o paciente ele acaba, às vezes, ficando limitado àquelas as atividades que ele fazia por causa disso. Ele não tem muita energia, ele se sente com uma falta de energia para fazer as coisas e quando ele vai fazer, às vezes ele sente dor, né? O tratamento da fibromialgia, o que a gente objetiva é reabilitar aquele paciente, quer dizer, fazer com que aquele paciente melhore a dor, melhore a fadiga e volte às atividades dele, seja aquelas atividades originais, seja atividades adaptadas, mas é importante sempre o paciente ter isso, que um dos objetivos do tratamento dele é que ele possa voltar a fazer as coisas do dia a dia dele, né? E profissionais também. Doutor, como que você vê o papel da educação em saúde para capacitar os pacientes a serem mais ativos no gerenciamento dessas doenças? Bom, todas essas doenças, a fibromialgia e o lúpus, são doenças em que exige autocuidado, sabe? Existe, inclusive, estudo no lúpus que mostra assim, quanto mais informação, quanto mais conhecimento a respeito da doença, da gravidade da doença, melhor é o prognóstico, quer dizer, melhor é a evolução da doença. Por quê? O paciente tem que ter esse cuidado com a questão do sol. Os pacientes com lúpus, eles, seja pela própria doença, por ser uma doença inflamatória, seja pela medicação, esses pacientes eles têm um risco cardíaco aumentado, então é o ideal que eles tenham uma alimentação mais balanceada, e aí com todas as questões sociais que estão envolvidas nisso. A atividade física no paciente com lúpus não está muito recomendado, só naquela fase que ele está muito ativo, mas quando a doença começa a diminuir a atividade, é ideal que o paciente faça atividade física para o controle dessas alterações cardíacas que podem aparecer. O cigarro também é contraindicado no lúpus, que piora a doença, principalmente as lesões de pele. Então, assim, quanto mais consciência a respeito da doença, mais engajamento ele tem em tudo disso, de tomar o remédio, de vir nas consultas e fazer certo, melhor vai ser o prognóstico desse paciente. E na fibromialgia, é muito isso também. A atividade física na fibromialgia é fundamental. O exercício para a fibromialgia não é assim uma coisa que talvez vai funcionar, quem sabe dar uma força. A gente, aliás, é o que mais evolui assim, a questão da atividade física na fibromialgia. Quer dizer, o paciente com fibromialgia ele tem que fazer atividade física leve a moderada, não precisa, nem deve ser uma atividade intensa, mas ele tem que ser um exercício regular. Quer dizer, ele tem que fazer ali umas 2, 3 vezes por semana, pelo menos, porque o exercício ele melhora a dor com menos medicação. Então, assim, quanto mais engajado o paciente está a respeito da doença, de entendendo e fazendo as modalidades auxiliares, melhor vai ser o prognóstico. E isso vai envolver a educação daquele paciente, né? A gente conversar. O reumatologista, por isso que eu acho que eu falo bastante, porque o reumatologista ele tem que falar muito com o paciente, porque ele tem que orientar, explicar, mostrar para o paciente os passos que ele tem que fazer, porque em geral as doenças reumáticas não é só tomar um remedinho e acabou, né? Então as atividades físicas são recomendadas e cardio, coisas leves, nos dois casos. Assim, ó, na fibromialgia, o que tem mais estudos são os exercícios
aeróbicos. Então, caminhada, bicicleta, natação, hidroginástica. Mas, a princípio, parece que qualquer atividade física vai ser melhor do que ele não fazer nada. Por exemplo, o paciente fala assim, não, mas eu não quero fazer nada disso, eu quero fazer musculação. Pode fazer musculação, tá? Desde que seja, eu oriento assim, procura fazer mais movimento e menos carga, tá? Mas é bom fazer também. O que não é bom para o paciente com fibromialgia é exercício de impacto. Então, por exemplo, às vezes basquete, vôlei, futebol ou luta, por exemplo, que o paciente vai cair, bater, isso pode desencadear dor. Mas a atividade física para o paciente com fibromialgia é fundamental. No paciente com lúpus, vai depender um pouco também das manifestações que o paciente tem. Então, vamos supor que você é um paciente que tem uma alteração renal, essa doença está fora de atividade. Você pode fazer atividade física normalmente, só não deve fazer no sol, mas pode fazer, inclusive, exercício de impacto, não vejo problema. Agora, por exemplo, você tem um lúpus, o seu lúpus afetou algumas articulações, você ficou ali com uma artrose secundária, uma sequelinha articular. Aí um exercício de impacto não vai ser muito bom, porque vai forçar aquela articulação que já teve alteração. Mas ainda assim pode fazer uma hidro, pode fazer a musculação, pode fazer a natação, o pilates, tem uma série de coisas. E hoje tem algum estudo promissor em relação a essas doenças, alguma novidade? Olha, o lúpus ficou por um bom tempo assim, um pouco estagnado em relação a outras doenças. Por exemplo, a artrite reumatoide, que é uma outra doença reumatológica, está assim, anos-luz assim, de opções de medicamento e tudo mais, de estudo. Porque o lúpus é uma doença mais complexa. Mas nessa última década, o lúpus deu uma mexida, sabe? Assim, surgiram novos medicamentos e tem novos medicamentos também que provavelmente devem vir no mercado nos próximos anos. A gente não fala de cura, né? O que a gente fala, inclusive na artrite reumatoide, é um melhor controle dessas doenças, né? Então, medicamentos que vão melhorar essas doenças. Uma outra coisa em relação a essas doenças é a questão da disponibilidade do medicamento também. Na artrite reumatoide, os tratamentos são muito disponíveis, tá? Eles são disponíveis na Casa da Saúde, é bem disponível. No lúpus, ainda existem algumas restrições. Nem todo medicamento que existe, por exemplo, está padronizado na Casa da Saúde. Então, alguns medicamentos a gente tem acesso só por via judicial, tá? Ano passado, tem um medicamento que chama micofenolato de mofetil, que a gente usa muito para nefrite, ficou anos que a gente tem lutado. Ano passado ele foi incorporado na Casa da Saúde, então ele ficou mais acessível para os pacientes, foi uma evolução. Tem outros, pelo menos outros 3 medicamentos que estão na fila para poder entrar e a gente espera que entre, né, que não demore tanto tempo quanto a do micofenolato, né, para ter mais disponibilidade. Na fibromialgia, tem alguns medicamentos que a gente usa já. Eu vejo que cresce muito essa questão da atividade física, a questão comportamental. Sempre assim, os estudos colocam bem isso, assim, a gente não negligenciar essa parte comportamental dessas doenças, sabe? O tratamento da fibromialgia é medicamentoso e comportamental. Doutor, para finalizar, que mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que convivem com essas doenças e as suas famílias? Eu acho que o principal que eu até comentei ali atrás, é a questão da aceitação, né? E reforçar isso, que aceitar não significa se conformar com o problema. Aceitar significa que você entende que você tem aquele problema, mas ao mesmo tempo que você entende, você vai buscar um tratamento para aquilo, buscar ficar melhor, né? Eu costumo dizer às vezes para alguns pacientes, assim, olha, o seu marido pode desistir de você, os seus filhos podem desistir de você, o seu médico, eu posso desistir de você, mas você não pode desistir de você, porque o principal interessado pela sua saúde é a gente mesmo, não é? A pessoa que mais ganha quando você tem saúde sou eu mesmo. Então, assim, o mundo inteiro pode desistir de mim, mas eu não vou desistir de mim, né? Então, assim, buscar que não ter cura não significa que não ter tratamento, né?
várias doenças, a hipertensão não tem cura, o diabetes não tem cura, a bronquite, a asma não tem cura, então, mas são doenças que são tratáveis e que a pessoa convive com elas e tem uma qualidade de vida boa. Então, assim, a gente não pode desistir da gente e a gente não pode se conformar, a gente tem que procurar sempre um melhor tratamento e viver da melhor forma possível. É joia. Doutor, quero muito te agradecer. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando da reumatologia. Pelo esclarecimento, pelas informações, pra gente teve muita informação importante, curiosidades e principalmente esclarecer muita coisa para nós, né? Então, a gente finaliza aqui mais um episódio. A gente pede para vocês compartilharem, acompanharem e até um próximo.